Sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de análise completa. São vídeos que, após eu finalizar alguma série, eu disseco essa série em 7 aspectos diferentes. 7 aspectos, eu que fiz 4. 7 aspectos diferentes, que são ambientação, enredo, personagem, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. Porque quando a gente aborda tópico a tópico, acho que causa melhor entendimento a você que está assistindo e acaba entendendo melhor se essa série que eu vou falar tem aderência ou não tem aderência ao seu gosto literário. E hoje falaremos sobre a série de The Witcher, que a série tem 7 livros. Os 2 primeiros são livros de contos e aí depois segue aí a cronologia dos 5 livros. Os primeiros livros de contos são O Último Desejo e A Espada do Destino. E aí depois a gente entra na cronologia, que é Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo, Torre da Andorinha e Senhora do Lago, que também já foi lançado em 2 volumes. Esse aqui é o volume único. Então beleza, vou fazer um montinho aqui e deixar aqui, ó, pra ninguém ter dúvida do que a gente está falando. E eu tô muito feliz de fazer esse vídeo porque foi uma série que eu gostei demais de ler. Os personagens estão muito próximos do meu coração e eu acho que é uma história que eu vou levar para a vida inteira. São 7 livros, que nem eu falei, a saga. Depois do Andrei Sapkowski, que é o escritor, ter escrito essa série, ele ainda lançou um prelúdio chamado Tempo de Tempestade, se eu não me engano, que eu ainda vou ler, ainda não li, eu só li a série mesmo cronológica, que é a saga do bruxo Geralt de Rivia. Então vamos lá para as características principais que eu quero trazer hoje para vocês. A primeira delas é ambientação. Aonde que o Andrei Sapkowski coloca a gente para contar a história. Imagina uma realidade em que existem reinos, existem império. Esses reinos, eles não têm uma boa vivência entre eles, então tem conflito entre eles. Imagina um mundo em que existem muitas raças diferentes, então tem humanos, tem ananicos, tem os elfos, tem os anões, tem os trolls, tem um monte de forma de raça diferente, tem um monte de forma de monstro diferente, tem feiticeiros, então tem magia de tudo quanto é canto, e também tem os bruxos, que são pessoas, são humanos que foram modificados geneticamente por um tratamento completamente visceral. E eles acabam adquirindo características sobre-humanas. E os bruxos, tendo essa característica sobre-humanas, são contratados pelas pessoas para matar os monstros, porque as pessoas não são párias aos monstros, apenas os bruxos. Então, essa a ambientação em que o Andrei Sapkowski traz pra gente, né? Eu vou falar um pouco melhor sobre características específicas desse mundo na parte de mundo, mas esse é o conhecimento, é esse entendimento que você tem que ter quando você vai entrar na série. Que existem todos esses tipos de monstros, existe todo tipo de pessoas diferentes, existem, dependendo da região, a pessoa ou o ser tem características próprias. Então é isso que a gente tem que estar ciente na hora que a gente for entrar na série. E aí agora um pouco sobre enredo, né? A gente tem os 2 primeiros livros, que é o Último Desejo e A Espada do Destino, que são contos. E o que o Andrei Sapkowski fez com esses 2 primeiros livros? Eu acredito que ele fez um teste de conceito, no sentido que ele começou com os contos. Ele começou a mostrar para as pessoas o Geralt de Rivia, que é o protagonista de todos os contos. Então, ele acaba mostrando como que que o Geralt de Rivia é um bruxo, está inserido na realidade ali do mundo que ele está criando. Então, os 2 primeiros livros de contos é uma coisa muito mais voltada em setar a série
deixar tudo certinho, você ter o conhecimento necessário para aí depois começar a cronologia. Então, ele dá ali a realidade do bruxo, como que tá o mundo no momento, para depois ali no Sangue dos Elfos, que é o primeiro livro dos 5 de cronológicos, da sequência. Então, o enredo se passa dentro desse mundo. O Império de Nilfgaard, vou até abrir aqui, ó, que eu acho que facilita muito. Isso aqui é o mundo. Aqui é toda a parte do O Continente, que é onde vivem os reinos, é onde fica a maior parte do tempo o Geralt de Rivia. Então aqui é a realidade que se passa os contos. O livro começa no Sangue dos Elfos quando? Quando aqui embaixo, nessa região aqui de baixo que não tem no mapa, existe um império gigante chamado Nilfgaard. Tá aqui, ó, Nilfgaard. Não sei se dá para ler. Só que aí Nilfgaard resolve invadir esses reinos. Então o império gigante aqui quer se apossar dos reinos aqui em cima. E eles começam invadindo Cintra. Começa a destruindo Cintra, indo atrás da princesa herdeira de Cintra. E essa princesa herdeira acaba fugindo. E durante os contos a gente tem a noção de que o Geralt de Rivia tem o destino atrelado a essa princesa herdeira. Então, a premissa é que Nilfgaard, o Império, está invadindo os reinos, ele tenta pegar Cintra, mas Cintra tem a princesa herdeira que está vinculada com o destino do Geralt de Rivia, e o Geralt de Rivia vai lá tentar achar ela, e acaba encontrando ela em determinado momento e passa a protegê-la. E é assim que começa a série do The Witcher e a partir daí que desenvolve também. E agora um pouco sobre personagens. Então, o Geralt de Rivia, que é o personagem central dessa saga, porque inclusive a saga se chama A Saga do Bruxo Geralt de Rivia. E o Geralt de Rivia é um bruxo, então ele é um humano que, quando ele era pequeno, ele sofreu essas mutações corporais, então ele consegue enxergar melhor no escuro, ele é muito mais ágil, ele tem um amuleto que tem presença de magia e de seres mágicos, e ele é contratado para matar monstros. Então esse é o ponto principal do bruxo. Os bruxos em geral, eles vão e voltam no mundo de um lado para o outro, porque eles têm esses trabalhos, eles são pagos por pessoas que querem se livrar dos monstros. Então eles são pagos para matar esses monstros que as pessoas querem se livrar. Então o primeiro personagem é o Geralt de Rivia, que é o central. Outro personagem principal é a Ciri, a Cirila, que é a princesa de Cintra que fugiu. Então o livro fica muito tempo no Geralt, muito tempo na Cirila. E a Ciri, na minha opinião, é a que tem o melhor arco da história inteira, de todos os personagens. Porque ela começa o livro, ela começa a saga sendo uma menininha querendo fugir ali de Nilfgaard, né? Dos pessoas que estão tentando capturá-la. Só que ela acaba crescendo muito, se evoluindo muito, aprendendo muita coisa, que no final do livro ela é uma pessoa completamente diferente do primeiro. Então a Ciri, ela começa o livro de uma forma e termina de uma forma completamente diferente. O livro não, a série. E a gente acaba, acompanhando o crescimento dela e a evolução dela, e é uma coisa muito legal nisso. Outra personagem principal é a Yennefer. Yennefer é uma feiticeira que ela já teve um caso com o Geralt de Rivia. O Geralt, durante os contos, ele acaba conhecendo a Yennefer, se apaixonando por essa Yennefer. E a Yennefer é uma das feiticeiras muito, muito poderosas. E ela acaba também se afeiçoando ao Geralt de Rivia. E eles têm um conflito ali, eles têm um relacionamento muito difícil, porque eles, apesar deles se gostarem, tem muitos aspectos em que eles não se entendem, e eles vivem esse impasse entre, eles se gostam tanto, mas tem coisas que não dá para deixar eles se unirem. Então, a gente tem o Geralt de Rivia, a gente tem a Ciri, a gente tem a Yennefer, que acaba eventualmente também se afeiçoando a Ciri e acaba sendo uma tutora em algum determinado momento. E a gente tem um personagem que dá uma pitada cômica na história, que é o Jaskier. Jaskier, ele é um bardo que é amigo do Geralt
de Rivia. Em determinado momento, o Geralt de Rivia acaba ajudando esse bardo, o Jaskier, e eles acabam se aproximando, ficando amigos, e aí o Jaskier acaba acompanhando o Geralt durante todas as jornadas ou as missões do Geralt durante os contos também. E o que é muito legal é que o Jaskier, por que ele tem uma pitada cômica? Ele tem uma pitada cômica porque ele é um pouco... ele gosta de dar muito em cima das mulheres, independente de elas serem casadas ou não. Ele gosta da vida mansa, apesar de viver na estrada. E é engraçado porque ele é muito talentoso como bardo. As músicas dele são cantadas por todo o reino, todas as pessoas conhecem ele. E mesmo ele sendo uma pessoa excelente em questão de talento, ele é meio vigarista também. Não com o Geralt, não com a história, não com os personagens ali, amigos deles, mas com as mulheres e com os governantes dos lugares. E é muito engraçado como ele se desenvolve também na história. Agora vamos um pouco sobre tema. Quais são os principais temas, né, que aborda a saga do bruxo Geralt de Rivia? E eu acredito que são 4 principais. O primeiro é a reflexão entre o bem e o mal. Eu acho isso muito legal porque o Geralt, ele sendo um bruxo, ele é contratado para matar monstro. Mas nem todo monstro é ruim. Então, tipo, existem vários momentos em que um cara quer que ele mata uma pessoa, um ser que tem uma aparência monstruosa, mas esse ser com aparência monstruosa não faz necessariamente mal às pessoas. Em compensação, existem pessoas humanas que fazem mal às outras pessoas, que se tornam um monstro na concepção do Geralt de Rivia. Então ele faz bastante essa reflexão entre o que é o bom, o que é o ruim. Então as pessoas querem, não, você tem que matar aquele bicho lá. Daí fala, não, mas eu não vou matar o bicho, porque ele não está fazendo mal para ninguém. Então sempre tem essa reflexão ali sobre coisa boa e coisa ruim. Um outro ponto central é vingança. Que nem eu falei, no começo do O Sangue dos Elfos, Nilfgaard está invadindo o Sintra e tirando a Ciri e fazendo a Ciri se exilar porque eles querem captar ela. Captar elas não. Captar elas, né? Eu pensei em decapitar quando eu falei captar. Captar elas. Captar ela. E aí, o que acontece? Ela vai criando... ela sai fugindo com o rabo entre as pernas, mas vai criando aquela vontade de vingança, né? Então, vingança é um tema muito principal. É aquela coisa de, tipo, eles tiraram a minha casa de mim, eu vou acabar com a raça deles agora. E é isso que leva a personagem pra frente também. Então, eu acho que esse é um tema muito legal. Um tema muito interessante também é as diferenças entre classes sociais, a injustiça dessas diferentes classes sociais. Então, tem os caras que são super pobres e que ficam à mercê do pessoal das classes ricas, né, dos governantes. E também tem um tópico que eu acho muito interessante, que é preconceito. Então, eles abordam muito esse tema, porque, tipo, direto, os humanos têm preconceito dos anões. Então, tipo, eles falam, esses seres aí vagabundos, sei lá o quê. Então, os elfos também têm preconceito com o humano. Então, tipo, é direto essa abordagem falando, tipo, que o quanto é irracional você ter uma preconcepção de alguém, sendo que tá todo mundo ali vivendo na mesma realidade, tendo os mesmos problemas. Então, por exemplo, Nilfgaard, que é o Império, tá invadindo lá todos os reinos. E aí, em vez deles se juntarem para acabar com o Nilfgaard, eles meio que ficam nessa... Puta, eles têm o mesmo problema, só que aí eles vão ficar, não, mas os anões são... Os humanos ficam falando, não, mas os anões são vagabundos, eles querem acabar com a gente, sabe? Então, tem um tema muito forte falando sobre preconceito também. Agora um pouco sobre sistema de magia. Como eu faço isso para séries fantásticas, então eu gosto de abordar um pouco sobre sistema de magia. A gente tem os feiticeiros têm uma parte importantíssima na história. A Yennefer é uma das feiticeiras mais fortonas, mais potentes, não sei como é, mais potentes. E o feitiço não é explicado de uma forma como que é originado, né? Eu fiz um vídeo recente sobre sistema de magia
em fantasia clássica, fantasia moderna. Fantasia moderna existe um porquê da pessoa conseguir fazer a magia. E aqui nesse livro é uma coisa menos explicada. A magia é feita de qualquer forma, sabe? Ah, estou andando, fiz um fogo ali. A única coisa que eu acho que tem mais para acrescentar é que é finito o poder dos feiticeiros, né? E eles acabam adquirindo poder por fontes. E existem lugares certos para absorver fontes que vêm da terra, vêm da natureza. Então, a Yennefer às vezes já comentou em alguma passagem que, por exemplo, tem um tronco caído ali que era de uma raiz forte. Se você for ali, você tem uma fonte que consegue absorver muita energia. Então, o sistema de magia não é um sistema sofisticado, o que não é nem bom nem ruim, é só como que é realmente. E serve bem para o propósito da história. Agora um pouco sobre legibilidade, e esse é o ponto que eu acredito que seja determinante para muitos leitores. O Andrzej Sapkowski, ele é um escritor polonês, e não só como ele é um escritor polonês, ele escreveu em polonês e foi traduzido para português. E aí fica difícil avaliar se ele tem uma escrita boa ou uma escrita ruim. Eu particularmente, Felipe, gostei muito da escrita do livro. É uma escrita rebuscada. Eu acho que todo começo de capítulo ele tem uma metáfora ou ele tem uma forma floreada de contar como é que está a realidade deles ali, né? Como é que está o clima, como é que está o tempo, o que está acontecendo, de uma forma muito bonita, bem rebuscada, e que eu gosto muito. Acontece que existem vários momentos em que ele pode ficar um pouco arrastado e confuso para os leitores. Todos os livros, menos os de contos, possuem um capítulo que é um capítulo de contexto, de o que está acontecendo no mundo, que pega um personagem completamente X. E esses capítulos normalmente são densos, esses capítulos normalmente são bem arrastados, justamente porque você está envolvido na história, ele sai da história personagem para contar a história, o universo ali, o que está acontecendo ali, e às vezes fica um pouco cansativo. Mas eu gostei muito da legibilidade. Eu que estou começando a escrever coisa, eu fiz várias anotações de tipo, nossa, muito legal como ele escreveu essa frase, muito legal como ele começou esse parágrafo. Então eu gosto bastante. E agora, para finalizar, um pouco sobre mundo. E aí a gente faz faz um paralelo com aquela ambientação que eu falei, né? Então o mundo, ele é gigante, que nem eu mostrei aqui. Ele é gigantesco. E cada lugar tem as suas características principais. Por exemplo, existe uma floresta aqui chamada Brokilon. E essas florestas têm os seus próprios moradores dessa floresta. Os moradores têm suas próprias características. Aí a gente vai para algum lugar específico, lá aqui para cima. Aí a gente tem pessoas características dali. A gente tem uma realidade específica dali. Então ali neva. E por nevar, as pessoas acontecem isso. Aí tem outro lugar que é um pântano. E por viver o pântano, então a realidade é aquela. Esse determinado tipo de pessoas moram ali. Aí a gente vai para umas ilhas ali perto, que são pescadores. Então o mundo, eu acredito que é muito completo. O mundo, ele é muito real, ele é muito tangível mesmo, né? Você acredita demais. E eu acredito que é um dos melhores pontos aqui do universo do The Witcher. Então aqui foram algumas dissecações, né? Algumas características principais do universo do The Witcher. Se você fosse me pedir uma nota para cada um deles, eu diria ambientação 8, enredo 9, personagem 9, tema 9, sistema de magia 7, legibilidade 7 e mundo 9. E esse foi mais uma análise completa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.